Olá! Hoje nós vamos tratar da teoria do processo. Processo, pessoal, nada mais é do que um instrumento a serviço da jurisdição. Ele tem uma função essencialmente teleológica. O que é isso, professor? Significa que ele está destinado a alcançar um fim. Este conjunto de atos que são colocados dentro de uma cadeia sucessória de atos interligados e coordenados visam a realização de um ato final. Um ato final praticado pelo Estado juiz, que nada mais é do que o exercício do poder jurisdicional. Quando o juiz exercita o poder jurisdicional, ele nada mais faz do que pacificar com justiça aquele conflito então trazido a ele. Então, processo, pessoal, é um instrumento a serviço da jurisdição. Processo, portanto, ele é encarado nesta perspectiva de cumprir com uma finalidade. É este instrumento, por isso, essencialmente teleológico. Em contrapartida, nós temos o procedimento. Procedimento não se confunde com o processo, porque o procedimento nada mais é do que a forma exterior do processo. É quando você olha para aquele conjunto de atos à medida que eles são colocados. Ora, você está olhando para o procedimento. Você consegue enxergar na petição inicial, no mandado de citação do juiz, na contestação trazida pelo réu, na réplica entregue pelo autor, ainda o despacho que determina a realização de provas, as provas que são produzidas. Perceba que cada uma destas situações são atos. Atos estes colocados dentro do procedimento. O procedimento, portanto, é um fenômeno do processo, da qual se torna uma forma. Por isso, procedimento. Procedimento nada mais é do que a exteriorização formal. Enquanto o processo ele é um instrumento a serviço da jurisdição, o procedimento é a colocação dos atos dentro de uma sequência para a persecução deste ato final. Então, quando você olha para esta cadeia de atos, você está olhando para o procedimento. Pessoal, isso não se confunde com os autos. Autos é a palavra que designa a faceta física do processo. É natural que você olhe para o caderno processual. É onde estão acostados os documentos do processo. É onde está lá materializada a própria petição. É onde está lá materializados os documentos das partes. Pois é, autos, portanto, falar em autos é falar na forma física, materializada. Não podemos confundir estas palavrinhas, principalmente processo e procedimento. Lembrando, procedimento, portanto, é a exteriorização do processo através dos atos colocados em uma cadeia sequencial. E o processo é o instrumento da jurisdição, para que seja exercitada a jurisdição. Uma observação que se faz necessário é que a palavrinha processo ela não é adstrita aqui no âmbito do direito, pois o processo hoje ele transcende o direito processual. Ora, nós temos processo quando haverá a compra, a aquisição de bens por parte da administração pública, o processo licitatório. Temos ainda o processo eleitoral, onde nós escolhemos os nossos governantes. Temos também o processo legislativo, onde são produzidas as leis no Congresso Nacional. E nós temos também o processo jurisdicional, onde se cria, o Estado juiz cria uma norma para guiar determinado caso concreto. Tá joia? Vamos avançar então, agora que você já sabe a diferenciação e o conceito de cada uma dessas palavrinhas. Vamos avançar. Avançando para as teorias que conceituam o processo, eu inicio com vocês através de duas teorias muito antigas, do século XVIII, século XIX. Vamos passar aqui um pouquinho até rápido, porque hoje elas não nos fazem tanta diferença e não é necessário, não é indispensável para o nosso conhecimento. Pessoal, vamos falar da teoria do processo como um contrato. Essa teoria, encampada por Pothier, ela é da França e ela trazia a figura do processo assimilando com a figurinha da litis contestatio do direito romano. Lembra da litis contestatio, que nada mais era do que um negócio jurídico, onde as partes se apresentariam perante o pretor e ali elas redigiam um negócio jurídico a fim de confirmar que elas iriam obedecer à decisão prevista e estabelecida pelo Judex. Ou seja, pessoal, nós tínhamos aqui uma noção privatista do processo. Então se falava que o processo era o contrato. Ora, essa teoria não vingou, obviamente, passando a ter uma segunda que tentou ainda justificar esta primeira, que é a teoria do processo como quase contrato. A teoria do processo como quase contrato, pessoal, ela deita raiz na França no século XIX e ela dizia que, bom, já que o processo não é um negócio jurídico,
Os delitos também não podem o ser, mas são quase negócios jurídicos porque eles são domados pelo direito privado. Lembrando aqui que nessa época nós estamos falando numa época em que nós temos o advento do Código Civil Napoleônico, né? Aquela divisão de direito público, direito privado, o rompimento, aquela tradição imperialista até então advinda, né, das origens anteriores ao iluminismo. Se bem que depois acabou redundando no imperialismo da mesma maneira com Napoleão. Mas percebam aí que nessa teoria do processo como quase contrato, nós ainda enxergávamos a necessidade que a doutrina tinha de encarar o processo como algo do direito privado, o que também não é verdade. Superamos essas duas teorias, a teoria do processo como contrato, lembrando lá da Lex Contestácio, passamos também pela teoria do quase contrato, onde nós temos a personificação das partes junto ao juiz, dirimindo as celeumas, as problemáticas dentro do direito privado, fazendo com que os doutrinadores da época enxergavam como um ramo do direito privado. Mas nós sabemos que isso não é bem verdade, pois nós temos a figura do Estado juiz, a figura do Estado que está ali para resolver e ainda, né, proferir uma decisão de modo decisório definitivo, colocando poderes jurisdicionais e ainda decisões aptas à formação da coisa julgada. Então, não tem como negar que não há a presença do Estado. E como nós temos a presença do Estado nesta relação, tudo muda. Tudo muda e passa-se então a ter uma percepção de que a presença do Estado faz toda a diferença, inclusive da natureza dessa relação jurídica. A relação jurídica que até então se tentava colocar como uma relação jurídica de direito privado, ela passa a ser encarada como uma relação jurídica de direito público, o caráter publicista do processo. Isso fica totalmente evidente na obra de Oscar Van Bullen, em 1868, na sua obra Pressupostos Processuais e Exceções Dilatórias. É um marco da processualística moderna, é quando o direito processual, de maneira muito evidente, ele desgarra do direito material, se tornando uma ciência autônoma lá dentro da árvore do direito que nós... Lembra? Nas lições preliminares de Miguel Reale, há aquele desenho da árvore, uma parte, os ramos de direito público, o ramo de direito privado, etc, etc. Ali é colocado, então, a partir da chegada desta obra ao mundo, que unanimemente é uma obra de grande impacto e repercussão e é o nascedor da processualística moderna. Na sua obra, Bullen consegue identificar as distinções da relação de direito processual e a sua distinção com a relação de direito material, pois ele denota e evidencia a diferença, trazendo para dentro do direito processual elementos distintos no que toca aos sujeitos, no que toca ao objeto e ainda aos requisitos. Bom, não é difícil você lembrar que numa relação de direito material você tem de um lado o sujeito ativo e o passivo, estão ligados a um objeto, se for uma relação de direito pessoal, um objeto prestacional, né? Pois é, você vai ter então de um lado um credor, do outro lado o réu, aliás, o devedor, desculpe, e também o objeto prestacional. Assim sintetizamos, estão ligados por um liame, um fato jurídico. Bom, ponto final, essa é uma relação de direito material. No tocante ao direito processual, a grande tacada de Bullen foi identificar que a relação jurídica de direito processual, ela não se identifica com essa relação jurídica de direito material. Porque para Bullen, os sujeitos já são diferentes, pois não existe apenas o credor e nem o devedor. Aqui se fala em autor, réu e, além deles, Estado juiz. Olha, já temos uma outra percepção. Há uma relação não bilateral, mas sim trilateral. O objeto que se pleiteia um processo não é exclusivamente o pagamento. Pode ser muito além, pode ser uma penhora, pode ser o reconhecimento de um direito, pode ser a declaração da inexistência de uma relação jurídica, pode ser a constituição de uma nova relação. Percebe então que o objeto dentro de uma relação de direito processual nada mais é do que a prestação da tutela jurisdicional. Você não pede o pagamento, você não pede apenas o cumprimento, são pedidas inúmeras outras circunstâncias, inclusive a ação ela pode ser julgada de modo desfavorável, mas o que se pede é exatamente isso, uma tutela jurisdicional a fim de amparar, reconhecer, trazer a verdade para dentro dos autos e o juiz proferir uma decisão. Por fim, pessoal, já falei dos sujeitos, já falei do objeto, falta falar que aqui dentro da relação jurídica de direito processual, nós temos os pressupostos processuais. Estes pressupostos processuais, eles garantem o quê? Possibilidades do desenvolvimento válido do processo.
e que são requisitos de validade e pressupostos de existência que nada tem a ver, ou melhor, até pode se confundir um pouquinho lá com relação ao direito material, mas são muito mais amplos, mais vastos, muito mais técnico. Percebam que para satisfazer um negócio jurídico basta seguir o que está lá no artigo 104 do Código Civil, o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado, determinável, a forma prescrita ou não, defesa em lei. Aqui dentro de uma relação jurídica de direito processual não basta o sujeito ser capaz, não basta o objeto ser lícito, possível, etc. Não basta a forma ser prescrita em lei. Não, é necessário outros requisitos, como, por exemplo, ter a capacidade para falar em juízo, a capacidade postulatória, ter uma procuração outorgada a quem tem essa capacidade, vale dizer o advogado. Precisa ter, além disso, um órgão jurisdicional, um órgão estatal, alguém investido de jurisdição. Pessoal, está claro que os requisitos aqui são bem diferentes. Além disso, nós teremos que ter o impulsionamento através de uma petição inicial que desencadeará um mandato de citação do réu. Meus caros, percebam então que Bulow ele conseguiu separar, identificar e ainda trazer a conceituação de cada uma destas categorias jurídicas. Por isso que foi um grande avanço e a ruptura do direito processual, o seu nascedouro em relação ao direito material. Mas essa teoria, que logo mais nós vamos conhecer ela um pouquinho mais, inclusive quando nós formos trabalhar aqui no canal com pressupostos processuais, quando eu trabalho com essa matéria, pressupostos processuais, eu estou falando exatamente em referência dessa teoria processual, a teoria da relação jurídica de direito processual, o processo visto como uma relação jurídica. Pessoal, ela não foi imune a críticas. E ela sofreu algumas críticas porque colocou o juiz com superpoderes, até porque é um modelo da época, né? Nós tínhamos essa teoria criada lá com a unificação da Alemanha, um modelo Bismarck, um modelo em que Bismarck, que dominou aquela época, e trazer reflexos do autoritarismo da época, meus caros. Então, é colocado o agente estatal num grau hierárquico acima das partes, as partes têm uma sujeição, né? Nós temos aqui uma divisão de tarefas, onde nós vamos ter um exame por parte do juiz dos requisitos de admissibilidade, que são exatamente pressupostos processuais. Estando o processo em dia, em ordem, aí sim pode-se avançar para um julgamento de mérito. Percebam então, essas críticas que foram trazidas pela doutrina, sobretudo por Goldschmidt, que nós vamos ver daqui a pouquinho a teoria que ele desenvolveu, ele dizia não faz muito sentido falar em um juízo primeiro de admissibilidade para um juízo de mérito, falar em relação jurídica, falar em pressupostos, mas fato é que estas teorias que procuraram avançar e criticar essa teoria desenvolvida por Bulow acabaram contribuindo para que essa teoria da relação jurídica expandisse o tanto quanto mais, e ela, diga-se de passagem, aqui para o nosso país, o Brasil, ela é adotada sem sombra de dúvidas e sem nenhuma divergência. E conforme eu disse agora há pouco, nós tivemos as críticas, e eu vou falar com vocês sobre a teoria da situação jurídica, trabalhada por Goldschmidt. Pessoal, Goldschmidt ele não concordou muito com o que Bulow havia escrito e fez essa teoria. A teoria que vê o processo como uma situação jurídica. Ora, ele foi um dos críticos, dizia, temos aqui um juiz que tem muitos poderes e ele tem poderes, mas não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma responsabilidade por atos praticados. Então, Goldschmidt acabou trazendo críticas e com estas críticas acabou complementando a teoria da relação jurídica. E nós utilizamos alguns conceitos trazidos por Goldschmidt nos tempos atuais. Ele disse que o processo é uma situação jurídica. E ele parte da seguinte ideia, que até o ajuizamento de uma ação nós temos uma situação jurídica. Aliás, nós temos um fato jurídico. Nós temos uma realidade que somente as partes conhecem. Após o ajuizamento, a situação muda. A situação muda por completo. Por quê? Porque após o ajuizamento, quando se ingressa com a ação, estes fatos eles já não entram para dentro do judiciário solitariamente de modo impositivo. Não. A partir deste momento, nós teremos uma nova situação jurídica. Por isso que o processo é uma situação jurídica segundo as lentes de Goldschmidt. Até a ingressar com esta petição, até fazer o ajuizamento, nós temos uma situação. A partir do momento em que há o ajuizamento, se separa, se desgarra, se desprende. Nós tínhamos uma verdade, agora se procurará a verdade processual.
esta verdade processual é que irá fundamentar a decisão que será proferida pelo juiz. Então, aqui é uma crítica a essa teoria da relação jurídica. Meus caros, percebam que para Goldschmidt, a partir do ingresso em que nós teremos esta situação jurídica inovada, as partes terão o quê? Possibilidades. Possibilidade do quê? Possibilidade de colocar as suas mazelas em juízo, praticar atos processuais. E decorrente destas possibilidades, elas possuem expectativas. A expectativa, por exemplo, de ter o seu direito reconhecido. Elas guardam uma expectativa em razão destes atos que possivelmente são praticados. E ainda elas têm uma perspectiva, a perspectiva de receber uma decisão favorável, no caso do autor, ou desfavorável, no caso do réu. E toda esta trama vai se desenvolvendo por causa de ônus que são cabíveis às partes. Então perceba que nós temos estas 4 características para a teoria da situação jurídica: possibilidade, expectativa, perspectiva, ônus. Os ônus que são os encargos, que são os atos praticados pelas partes. Ônus, pessoal, nada mais são do que possibilidade da realização da prática de um ato, da qual, se não houver, trará prejuízos à parte. Pois é, pense você na contestação. O réu, uma vez citado, ele pode se defender, sob pena dos efeitos da revelia. É um ônus dele. Ele tem que praticar, é um dever dele? Não é um dever do réu. É o ônus do réu. Mesma coisa do autor. O autor, quando ele ingressa com uma petição inicial, ele tem que acostar ali todos os fatos que constituem o seu direito. É dever dele? Não. Ele está obrigado a fazer isso? Não. É um ônus. Ora, se ele não conseguir demonstrar, o que vai acontecer? Improcedência da sua ação. Então, o ônus ele fica ali adstrito à esfera do sujeito que tem que realizar aquele ato. Mas esta teoria da situação jurídica, ela também não foi imune a críticas. E quando a maior das críticas que se teve foi feita por Liebman destacou que a teoria da situação jurídica ela não estava muito bem endereçada ao processo. Não é o processo que possibilita, que traz uma expectativa, não é o processo que faz uma perspectiva e que cria um ônus. Não. Mas sim o direito subjetivo afirmado pela parte. Então, Liebman conseguiu perceber que estas situações colocadas por Goldschmidt não tinham tanto a ver com o processo. Não. Liebman conseguiu perceber que estas situações elas estavam mais para o direito subjetivo colocado pelas partes. Ora, se o autor afirma ter aquele direito, é ônus dele. É ele que tem a perspectiva, é ele que tem a possibilidade de pôr, mas colocar o quê? O seu direito para valer. Pessoal, então essa teoria ela não vingou. Porém, essa teoria ela acabou criando algumas categorias jurídicas que são de suma relevância para os dias atuais, que nós ainda veremos nessa aula de hoje. Bom, pessoal, e a última teoria que nós vamos trabalhar aqui dentro da teoria do processo, a teoria que trata do processo como um procedimento incontraditório, trabalhada por Elio Fazzolari, o italiano. Elio Fazzolari, ele disse que, na verdade, o processo nada mais é do que um procedimento, que essa situação de colocar como perspectiva, possibilidade, expectativa, como ônus, etc., como contrato, quase contrato, isso tudo se resume a um procedimento. O processo nada mais é do que um procedimento, e que, de acordo com as conquistas dos direitos humanos, das garantias e dos direitos fundamentais, é um procedimento estabelecido em contraditório. Então, sempre haverá uma cadeia de atos sucessivos que estão vinculados uns aos outros em razão do quê? Do contraditório. Então, não é de nada ilícito você pensar que a teoria de Fazzolari ela é completamente válida nos dias de hoje, porque ela trata do processo como uma relação jurídico-processual exercitada em contraditório. Então nós temos aqui a participação da garantia constitucional do contraditório. O processo é encarado à luz dos direitos fundamentais. Mas, nos dias de hoje, essa teoria também ela vem complementando e não afastando a teoria, então, trabalhada por Bullock, da relação de direito processual como uma relação jurídica, o processo como uma relação jurídica, vale dizer. Então, meus caros, nós vimos aqui nesta aula a concepção de Fazzolari e também a de Goldschmidt, que vão acabar fazendo com que a teoria da relação jurídica floresça um pouco mais. Nós vimos também a existência da relação jurídica, da teoria de Bullock. Falamos também da teoria do quase contrato, a teoria do contrato. Eu já te expliquei a diferença de procedimento, de processo e de autos.
Para não te levar à exaustão, eu vou fazer um outro vídeo, tá joia? E aí nós vamos explorar um pouco mais a teoria da relação jurídica. Eu te espero na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu comentário, curta o vídeo também. Pessoal, se inscreva no canal se você ainda não é. E te peço, compartilhe a fim de que nós possamos expandir e implementar cada vez mais o aprendizado do direito. Não saia daí, logo mais teremos a continuidade. Abraço!